que nós clamamos o Espírito Santo. Pega a palavra comigo. Lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 16. Todo mundo achou? Evangelho de São Mateus 28. Quem achou na Bíblia tradicional, a minha é um pouquinho maior, na página 1758. Na outra palavra, que é um pouquinho menor, alguém pode dizer aí? 1321, né? Amém? Vamos ficar de pé, que é o Evangelho, depois nós voltamos a se sentar, né? Eu sou lá de Santa Teresa, né? Meu nome é Mauro. Junto comigo veio o Fábio, o Reginaldo, o Cedenir, o Silvano e a minha Letícia, né? E junto nós viemos aqui para trazer a palavra de Deus. Eu deixei em casa a minha esposa Lúcia e o Lucas Gabriel, de 1 ano e 8 meses, né? E pela providência de Deus, nós viemos aqui proclamar a palavra do Senhor. Então vamos lá no versículo 16, né? No Evangelho de São Mateus, né? Novo envio dos discípulos. Todo mundo achou? Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando vieram quando viram, adoraram-nos. E entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos se assentar. Convido você a prestar bastante atenção naquilo que nós vamos refletir, que a palavra de Deus é que age, a palavra de Deus é que faz, né, a graça acontecer. E às vezes um versículo, uma reflexão que nós falamos, né, em cima da palavra de Deus, a gente perde a graça. Mas o que o Senhor vem trazer aqui hoje, né, o título já começa dizendo, né, um novo envio dos discípulos, né? Se eu perguntar aqui, talvez todo mundo que já persevera, né, há algum tempo, já busca o Senhor. E o que tem acontecido conosco, que estamos buscando o Senhor hoje? Estamos carregando com nós um grande abatimento diante do mundo que nós vivemos aí fora. Se nós pegarmos hoje muitas pessoas, né, que caminhavam na presença de Deus algum tempo atrás, hoje já não vem mais, né, porque se entregaram para esse abatimento. Esses abatimentos, esses esfriamentos, os ataques, os problemas que ocorrem nas nossas vidas. E aí a gente vai chegando a um ponto que o nosso coração ele vai o quê? Ele vai se endurecendo. E esse endurecimento não é nem por, talvez, ressentimento, falta de perdão. Claro que também existe muito dessa situação, mas eu falo do endurecimento por causa das dificuldades, do sofrimento, a perca, né? Nós pegamos aí a pandemia, por exemplo, gente que perdeu pessoas queridas, né? Quanto sofrimento, quanta dor. Aí você pega pessoas com enfermidades graves, né? Pessoas com problema financeiro, tantas dificuldades, problema no relacionamento familiar. Quanta gente que tem vivido um problema sério com vícios na família. Então você pega tantas dificuldades que tem assolado a humanidade, o povo de Deus. E essas dificuldades têm trazido para dentro do nosso coração um endurecimento, bloqueios. Vem trazendo um desacreditar muitas vezes. E o que ocorre?
Aqui a palavra de Deus vem trazer, né, o novo envio e fala sobre o Espírito. E quando eu cheguei aqui hoje, né, eu dizia para vocês, vamos rezar e clamar a Deus, falava com o ministério, rezar bastante, porque eu sentia isso. Só que não é só aqui no Guarujá, é por todos os lugares que a gente vai, a gente vê as dificuldades que o povo tem vivido, o sofrimento do povo de Deus. Agora eu pego e te convido você a refletir, aquela pessoa que não está buscando o Senhor, que não está caminhando, que não estão tendo aonde se agarrar. Só que o que ocorre hoje, que a ação de Deus, ela acontece em nossas vidas, de maneira completa, quando Deus se faz Senhor totalmente de nós. Como que Deus age nas nossas vidas poderosamente? Quando Ele entra em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, e aí então, Ele toma por completo. E aí está o segredo, que muitos de nós não têm conseguido fazer, com que Ele seja totalmente Senhor de tudo em nossas vidas. Senhor até dos nossos sofrimentos. Quando você entrega para Deus, aquilo que você vive, um fardo, um sofrimento, você não pode sentir mais aquilo. A mesma coisa de você pegar um pacote de arroz, né, de 5 quilos, ou 2 pacotes que pesa 10 quilos, quando você pega aquele pacote, aquele peso e entrega para a pessoa, o que você passa a sentir a partir daquela entrega? Você não sente mais aquele peso. Aquilo, às vezes, você carrega lá um fardo, vamos falar de um fardo de arroz, né, de 25 quilos, carrega aquilo lá, 2, 3 quadras, quando você chega lá embaixo e entrega aquilo para alguém, aquilo vai ser um alívio, um descanso, uma alegria, né, vamos dizer assim, você não sente mais, e é isso que o Senhor vem pedir para cada um de nós, que nós entregamos a Ele o nosso fardo. Só que para isso acontecer, é preciso que o Senhor entre em nossas vidas por completo. E o que acontece? A entrada de Deus nas nossas vidas é pelo nosso coração. E é por isso que muitas vezes o inimigo tem atacado os nossos corações. Tem atacado com tantas situações que impede a entrada de Deus no nosso coração. Né? Quantas pessoas hoje que têm o coração magoado, criou uma porteira para a ação de Deus, para o entrar de Deus em nossa vida? Quantas pessoas que têm o coração hoje amarrado pelo desânimo, vai rezar desanimado, o coração ferido por causa de situações dentro da casa, a pessoa vai para o trabalho, muitas vezes já se preocupando com aquele filho de Deus que ficou lá, que traz o vício da droga, do álcool, e aí você não consegue tirar aquilo da tua mente durante o dia. Aí chega de tarde, você está psicológico, como se fosse oprimido, por causa daquela preocupação. Você vem para a igreja, aquela situação vem junto. E aí o Senhor vai estar ali, batendo na porta, tentando entrar, mas não consegue. Por quê? Porque existe um bloqueio, uma preocupação exagerada. E o Espírito Santo precisa estar dentro de nós, para que Ele possa agir de dentro para fora nas nossas atitudes. Por onde nós passarmos, as pessoas sentirem esse poder, essa unção, essa graça que vem de Deus. Por isso que nós precisamos de estar sempre mortificando aquilo que é carnal. Gente, conforme a gente vai matando aquilo que é carnal, o que é espírito vai crescendo. E de que forma que nós vamos fazer isso? Dar essa abertura para o nosso coração, ou seja, abrir-se essa porta para que Deus seja o Senhor e que Ele entre e faça parte, tirando aquilo que é desse mundo, de dentro do nosso coração. E são tantas coisas, né? Acabei de citar agora as preocupações. Pedir essa graça de confiar no Senhor, entregar para Ele tudo aquilo que é dificuldade. Conforme o tamanho da nossa entrega, é o tamanho da ação de Deus. E aí é uma articulação do inimigo de Deus que ele tem amarrado, que ele tem agido, trazendo para o nosso coração um desacreditar,
uma insegurança. A gente reza, mas não reza acreditando, reza desconfiado. Então nós precisamos de fazer esse combate espiritual, buscando a libertação do nosso coração, a libertação da nossa fé, da nossa confiança. E isso, meu irmão e minha irmã, só é possível acontecer, essa acreditar, essa ação, esse confiar, pela ação poderosa do Espírito Santo. Somente pela ação dele. Uma cura de uma falta de perdão, por exemplo, é só com a ação do Espírito. Vamos pegar lá aquela situação que aconteceu agora, dos pais que perderam aquelas crianças. Eu vi a entrevista de um dos pais, no outro dia, ele dizendo que os princípios cristãos dele, ele não ia julgar aquele homem, mas que ele dava o perdão. Essa é uma ação de Deus. E é por isso que ele parecia tão tranquilo naquele momento, porque havia uma força em cima no coração dele que não era humana, era de Deus, era divina. E essa é a ação que nós precisamos de trabalhar para que ele possa agir em nós, estar dentro de nós. Aí, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver o que as dificuldades e não vamos sentir. Você vai ver aquela tempestade lá, mas você vai dar risada. Você vai viver nesse mundo com alegria, porque você está sobre uma ação que é a ação do poder de Deus. E essa ação, ela precisa estar em nossa vida em todos os sentidos. É lá no momento que eu estou cozinhando, lá quem é dona de casa, que eu estou trabalhando, no meu dia a dia. As pessoas precisam de ver essa ação poderosa em nós. E essa ação, ela vai agindo, curando aquilo que é bloqueio, que impede as graças. Porque tem pessoas que pregam só dificuldade, só sofrimento, Também não vim aqui pregar só prosperidade. Eu vim aqui pregar sim que existe cruz, que existe sofrimento, só que por trás da cruz existe a ressurreição, existe a graça, existe as bênçãos de Deus. Toda tempestade que passa sobre nossas vidas, ao redor ou por perto dela existe uma graça grande. E muitas vezes nós, quando entramos na nossa dificuldade, no sofrimento, a gente para sobre o sofrimento e não olha aquilo que está por vir por trás do sofrimento, que é as bênçãos de Deus. Tem gente que pensa que a graça de Deus vem em águas tranquilas. Não, não vem. Ela vem sobre a dificuldade, sobre as dificuldades, mas também as lutas. Eu vejo pessoas que pregam a cura, que pregam a libertação, só que não explica que precisa, por trás de toda a libertação e de toda a cura, precisa acontecer uma série de outras coisas. Por exemplo, eu quero a cura, mas eu não dou o perdão. Eu quero a cura, mas eu não rezo. Eu quero a cura de tais situações, mas eu não vou na Eucaristia, eu não se confesso. Eu não tenho um compromisso com o Senhor, aquele compromisso diário de rezar, de orar, aquele compromisso de muitas vezes pedir a ação de Deus, de poder amar mais, fazer propósitos espirituais, mas coisas que sejam de Deus, situações, que é a vontade de Deus. Então nós precisamos de buscar, arrancar de dentro de nós, aquilo que é carnal, aquilo que é desse mundo, para viver as coisas do alto. E quando eu fizer isso, eu vou estar recebendo essa ação de Deus, que vai vir e entrar dentro do meu coração, dentro da minha alma, e aí esse próprio poder, essa força que vem de Deus, que está dentro de mim, vai começar a agir na minha vida de várias formas, a ponto de que as pessoas vão ver essa ação, vão ver esse poder que vem de Deus, e aí automaticamente eu estou fazendo a vontade de Deus, e além de estar recebendo as graças de Deus, a graça de Deus também vai estar tocando nas pessoas, aonde eu vou estar sendo um canal de libertação, de cura, de conversão para as pessoas, entendeu? Então essa graça, ela precisa acontecer dentro de mim, e aqui essa palavra diz isso, o novo envio aos discípulos, lá dentro da minha casa, no meu lar,
Aonde eu estiver, né, aonde o Senhor diz no versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha, que Jesus lhes tinha designado, ou seja, Jesus designou os discípulos. E eu te pergunto, você tem ido conforme a vontade de Deus? Vivido conforme a ação de Deus? Ido aonde Deus te designou? Levado a vida de oração que Deus tem te pedido? Jejuado para que aquilo que é carnal possa ser mortificado? Aqui ele fala, ele designou eles, né, esses discípulos, os 11, para a Galileia, para a montanha. Ele continua dizendo: quando ouviram, adoraram-nos. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que foi dada no céu e na terra para o Senhor, Ele transfere para cada um de nós. Se nós estivermos vivendo a vontade dEle, a ação dEle, o desejo de Deus, pensando nas coisas do alto, Ele transfere para nós essa autoridade, que aqui Ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Irmãos, nós estamos há 2000 e poucos anos nessa geração. A palavra de Deus fala que os finzinhos, que haveria um momento de muitas tribulações, e que Deus ali, né, estaria conosco, e nós estamos vivendo esse tempo, mas aqui ele fala, que aquele que estiver de coração aberto, ele vai estar junto, até o fim dos tempos, seja lá qual for a dificuldade, ele vai estar ali junto. E se você tiver sobre a ação do poder do Espírito, não precisa de ficar querendo fazer da forma, a gente tem mania de querer fazer do nosso jeito, não precisa. Quando você está realmente aberto ao Espírito, sobre a ação dEle, Ele age e você nem percebe, e age poderosamente. Eu vou encerrar dizendo para vocês o seguinte: eu sou vendedor, sou representante, e eu viajo, às vezes 3.000 quilômetros por mês, eu sempre converso com o Silviano, né? Silviano também é vendedor, né? E eu vou dizer para vocês, eu tenho vivido tantas experiências na estrada, coisas assim que Deus já realiza, né, para tocar na minha fé, porque o combustível para nossa também acreditar, ter fé e viver na graça, é os acontecimentos. Quem falar para você que a vida é só sofrimento e é dificuldade, não, tem muitas provações, mas as graças vêm e vêm abundantemente. Só que nem diz o Jatir numa formação, tem os mais, né, tem os mais, mas se eu estiver na graça, na confissão e assim por diante, Eucaristia, amando, coisa que também não é muito fácil, porque o inimigo vai na onde que ele pode criar bloqueios. Mas assim, estava eu numa cidade aqui do Paraná, algum tempo atrás, e eu visitei uma loja, sou vendedor de calçados, cheguei nesta loja 2 vezes, 3 vezes, a mulher nunca estava. Numa 4ª vez eu cheguei lá e falei: hoje eu não vou nessa loja, não vou porque eu já fui 3 vezes, não encontrei ela, não vou mais. Sabe aquela história de o vendedor desistiu, desanimou? É assim que eu fiz. E aí tinha uma outra loja, uma 1,5 quadra distante daquela, que eu não ia mais parar, porque eu não achava a mulher, nunca achava ela. Cheguei naquela loja, a mulher falou assim: olha moça, compra lá naquela loja, lá onde eu tinha desistido. Falei: bom, agora já parei o carro mesmo, vou lá ver, quem sabe eu não acho ela, né? Cheguei na loja, a mulher estava. Me apresentei, falei que eu tinha as indústrias que eu trabalhava e tal. Ela falou: vou dar uma olhadinha assim, mas você pode voltar daqui uma meia hora? Eu falei: posso sim. Aí já me animei. Voltei dali um pouquinho, ela tinha saído, não tinha chegado ainda, e fiquei ali esperando.
Quando ela entrou, ela disse assim, ó, pega os seus catálogos, os seus mostruários, expõe aqui para as meninas de venda, né, a gerente com as vendedoras, e eu vou estar ali no escritório, vem aqui ajudando elas vão olhando a mercadoria. Falei, beleza. E aí coloquei ali as amostras, fiquei por ali. A gerente olhou para mim e disse assim, você é crente? Eu falei, eu sou católico crente. Brinquei com ela, né? Porque eu creio em Deus. Ela falou, sim, eu sou católico, participo da renovação carismática. Ela olhou para mim e disse assim, eu sabia, tinha algo diferente em você. E ali a gente começou a conversar, ela com mais umas 4, 5 vendedoras, e eu comecei a falar de Deus ali, tudo que me vinha no coração, fui falando, e aquelas vendedoras, aquela gerente se desmanchando em prantos, começou a chorar. E foi aprofundando, as coisas foi aprofundando, e aí a pouco o Senhor ia me colocando palavras, e cura e libertação, e muitas lágrimas começaram a rolar, mas muitas. E eu imaginei a dona da loja lá no escritório, quando ela chegar, que ela vai mandar eu juntar as amostras e ir embora. Por ver aquela situação daquelas meninas, tudo chorando ali, né? Eu falei, mas se é a vontade de Deus, depois Deus me dá outro cliente. Continuei. A mulher chega, e para e começa a ouvir também, e aí começa a chorar. Também, sentindo o toque do poder do Espírito Santo. E ali eu vi lágrimas que rolaram, curas que foram acontecendo profundamente naqueles corações. E aí então eu encerrei depois de um tempo, já faziam uns 40 minutos, e a dona da loja disse assim, eu quero falar uma coisa para você. Nós estamos, eu e as minhas vendedoras, as meninas que trabalham comigo, estamos fazendo a escola da Paula Apóstolo. E ontem, eu me coloquei em jejum, e eu disse para Deus que se Ele não me desse um sinal, eu iria desistir, porque é a quarta vez que eu tinha começado a fazer a formação da Paula Apóstolo, e eu estou passando por muitas provas, por muita dificuldade, e ontem eu disse para o Senhor, que se Ele não me desse um sinal, eu ia largar tudo de novo pela quarta vez. E hoje o que eu ouvi da tua boca aqui me fez entender que eu vou até a minha última gota de sangue para seguir o Senhor e trabalhar para Ele. Naquele momento, eu entendi, né, os projetos de Deus e também vi quanto que o inimigo de Deus quis me tirar daquela loja. Entendeu, gente? Tem que ter muito cuidado para executar a vontade de Deus com zelo. E se você tiver sobre a ação verdadeira do Espírito, o inimigo não vai vencer, porque daí é o Espírito que está fazendo. E aí, quando a gente olhou no relógio, era 9 e pouco, 10 horas da manhã, quando eu entrei, eu olhei no relógio, era meio-dia. Sabe